Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso culto de adoração ao nosso Senhor, da Igreja Batista em Boa Vista. Mais uma vez o nosso culto online por conta do decreto do governo do estado, da proibição do culto 100% presencial. Só pode 50% e por conta das demais regras sanitárias e da nossa estrutura do templo, não temos condições de estarmos ainda nos reunindo presencialmente por enquanto. Irmãos, esse tempo de pandemia ele tem trazido muitas preocupações e inquietações para muitas pessoas. Muitas pessoas têm tido muitos problemas financeiros, a maneira de trabalhar para muita gente tem mudado, as relações interpessoais, seja ela familiar, seja com os amigos, tudo isso tem mudado também. Muitos problemas de saúde têm acometido tantas famílias, não só dos infectados, mas também de não infectados, porque o nível de ansiedade aumenta, a má alimentação aumenta, então é como uma bola de neve. Então várias coisas vão acontecendo, então tantos problemas têm acometido tantas pessoas. E nesses momentos de dificuldade, de ansiedade, há um texto que nos ajuda a olhar para aquilo que nós devemos olhar, a focar o que é primordial, a pensar naquilo que é central, no que deve ser a nossa preocupação realmente. Mateus capítulo 6, abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34. Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34 fala assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Isso é primordial. É buscar a Deus, o seu reino, a sua justiça. Mesmo com tantas dúvidas, mesmo com tantas inquietações, é o momento de parar, de respirar e de buscar colocar na mente, colocar na nossa visão o foco naquilo que é primordial. Deus, sua justiça, o seu reino. Se nós fizermos isso, nós não vamos andar inquietos, ansiosos pelo dia de amanhã. Vamos viver a cada dia, sabendo que a graça de Deus está conosco, agradecendo pelo cuidado, a provisão e também sendo prudente para que a cada dia a gente faça as escolhas corretas. Então, aproveite esse culto, para que nesse momento você possa focar em Deus, no seu relacionamento, em Deus e sua justiça, no seu relacionamento com os irmãos, mesmo à distância, porque esse é o momento de nos voltarmos ainda mais para Ele, para sabermos lidar com as distrações que tem ao nosso dia a dia. Então vamos orar, feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, ó Pai, como igreja, mesmo estando separados uns dos outros, para Te buscar. Estamos, ó Deus, aqui porque o Senhor é o maior bem que nós podemos ter. É o nosso melhor investimento de tempo, é o nosso melhor investimento de esforço, é o nosso melhor investimento para a nossa eternidade, Pai. Então, tantas coisas têm acontecido, Deus, para tanta gente, tantos problemas têm acometido. Guarda, Deus, o nosso coração, guarda, Deus, a nossa igreja, Igreja Batista em Boa Vista, guarda, Deus, a todos que estão conosco aqui no nosso culto, para que possamos estar focados, ó Deus, em Ti, e não andarmos ansiosos, pelo contrário, confiarmos na Tua provisão, confiarmos na Tua palavra, quando diz para nós sermos prudentes e sermos prudentes. Senhor, nos ajuda a nos submetermos a Ti, a estarmos debaixo da Tua mão. Com certeza isso fará a diferença na nossa vida, Pai. Então recebe nosso culto, nosso louvor, a nossa gratidão, que hoje através das músicas, através da reflexão,
através de cada irmão, mesmo cada um no seu local, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, em nome dele nós te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe. Cultue ao Senhor. Olá, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E eu te pergunto, você conhece alguém que perdeu a esperança? Principalmente nessa época de pandemia, de tantas coisas tristes que a gente vê, tantas pessoas perderam a esperança. E nós temos a esperança verdadeira, duradoura, temos a verdadeira paz. Então nós temos o dever de levar a esperança a essas pessoas. Levar a esperança a outros povos através da oração, através da contribuição. Levar esperança para aqueles que a gente conhece, que são próximos. Seja através do meio virtual, seja através da oração, da contribuição. Nós devemos levar essa esperança que é Jesus Cristo. Então vamos cantar, dedicando a Deus as nossas vidas, o nosso coração, para que a gente tenha esse compromisso de levar a esperança. Há fome na terra em tantas nações que sem esperança caminham em dor. Quem há de levar-nos à salvação? Quem há de mostrar-nos Jesus? Há povos sofridos em todo lugar, carentes de pão, de justiça e amor, e que não conhecem pra si redenção. Quem há de mostrar-lhe Jesus? Leve esperança, você pode falar aos que precisam saber. Cristo é a esperança, no seu nome há poder. Leve esperança, seja flecha e farol aos que precisam saber. Cristo é a esperança que vence o mal, a urgência em dizer. Há fome na terra em tantas nações que sem esperança caminham em dor. Quem há de levar-lhes a salvação? Quem há de mostrar-lhe Jesus? Há povos sofridos em todo lugar, carentes de pão, de justiça e amor, e que não conhecem pra si redenção. Quem há de mostrar-lhe Jesus? Leve esperança, você pode falar aos que precisam saber. Cristo é a esperança, no seu nome há poder. Leve esperança, seja flecha e farol aos que precisam saber. Cristo é a esperança que vence o mal, a urgência em dizer. Todos devem saber. Boa noite, a paz do Senhor. Quero louvar um hino que tem por título
oferta de amor. Que você possa louvar esse Deus de amor. Em o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Boa noite, Igreja Batista em Boa Vista. Queremos agradecer mais uma vez a presença de todos também que estão nos assistindo, todos os convidados, todos aqueles que de uma certa forma chegaram nesse momento do nosso culto. Desde já queremos mais uma vez agradecer a sua presença aqui conosco neste culto que dedicamos ao nosso Senhor. Hoje nós teremos a ceia, nós teremos a meditação e logo após a meditação a celebração da ceia do nosso Senhor em memória. E hoje será com o pastor Aloysio Menezes, da Igreja Batista Nova Fronteira, na região da Transamazônica, lá no Pará. É um amigo já velho conhecido desta família, da nossa família, desde os tempos do seminário. Graças a Deus nós conhecemos Aloysio e família e fomos muito abençoados por esta amizade. Foi um imenso, e é um imenso prazer tê-los como amigos de fato. E creio que também vocês vão ser abençoados com esta porção da palavra e da celebração da ceia que serão administradas pelo nosso Senhor através da vida deles. Que Deus os abençoe neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de cumprimentar a amada Igreja Batista em Boa Vista com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Quem vos fala é o pastor Aloísio Menezes, da Igreja Batista Nova Fronteira, aqui na Transamazônica, no município de Medicilândia, no Pará. Meus amados irmãos, é uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra de Deus, e desde já eu quero agradecer ao pastor Paulo Davi pelo convite, pela confiança depositada em mim. Muito obrigado. E desde já que o Senhor possa estar abençoando a toda a igreja de uma forma maravilhosa e muito especial. Mas, meus amados irmãos, antes de nós lermos o texto da palavra de Deus, eu gostaria de convidá-los neste momento para que pudéssemos estar orando a Deus, pedindo ao Senhor sabedoria, entendimento, para que possamos aprender mais um pouquinho da sua santa palavra. Oremos. Pai querido, neste exato momento nós queremos te louvar, te agradecer, exaltar e bendizer ao teu santo nome por tudo que tu és. Ó Pai querido, eu quero te pedir no nome de Jesus, para que o Senhor esteja abençoando a Igreja Batista Boa Vista, ao seu pastor, a toda a sua liderança, a cada irmão, ó Deus, como também a cada ouvinte que neste momento possa estar ouvindo este vídeo, para que o Senhor, ó Deus, possa estar tocando em cada coração, para que sejam edificados por Ti, ó Deus. Ó Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, para que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade em trabalhar em nossas vidas, ó Deus. Me usa neste momento para que eu não venha falar de mim mesmo ou de sabedoria humana, mas para que cada palavra que venha sair dos meus lábios, para que seja unicamente para o Teu louvor, para a Tua glória e para a Tua exaltação, ó Deus. Nos abençoe, ó Deus. Estamos sedentos para ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos e nós clamamos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Meus amados irmãos, neste momento eu gostaria de convidar a todos a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30, como também do versículo 36 ao 43. Assim nos diz a palavra de Deus, Mateus 13, do 24 em diante. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Do versículo 36 em diante. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Meus amados irmãos, esse texto do Senhor Jesus Cristo tem muito para nos ensinar. Esta parábola, quando nós olhamos para ela, nós devemos entender também todo o seu contexto, que todo o capítulo 13 ele vem falar sobre semeadura, vem falar sobre plantio,
E talvez você deve estar se perguntando, pastor, mas por que Jesus ele falou em semeadura, ele falou em plantio? Eu não sou agricultor, eu moro na zona urbana, eu trabalho no comércio, eu não entendo nada sobre essa questão de plantio. Mas eu gostaria de explicar para você uma coisa, que a lei da semeadura, como Jesus ele vem aqui nos ensinar, é sobre a vida cristã. E no entanto, que eu quero refletir com você neste momento sobre esse tema, né? A lei da semeadura. Quando nós paramos para pensar um pouquinho sobre essa lei, nós devemos aprender algumas etapas. E a primeira dela é que para que você possa fazer uma boa colheita, é necessário que você faça o plantio. O plantio ele é necessário, ele é importante. E o Senhor Jesus ele deixa bem claro que quando ele faz o plantio, ele diz o seguinte, olha, a boa semente ela não está junto com a má. Às vezes nós pensamos que quando nós começamos a pregar o Evangelho, falamos da palavra de Deus, como, às vezes leva a entender como se o joio ele estivesse com o trigo, mas de forma nenhuma. A palavra de Deus, ela é pura, ela é santa e ela é perfeita. O Senhor Jesus, quando ele explica essa questão da semeadura, é interessante que quando ele faz o plantio, ele lança a semente boa. Ele não coloca a má semente junto. Hoje, por exemplo, quando nós vamos a uma loja que vende produtos agrícolas e nós compramos, por exemplo, milho, né, sementes de milho para fazer um plantio, geralmente de 100 sementes você vai ter ali umas 10 sementes, talvez que ela não seja fértil e que talvez ela não seja útil, que ela não vai nascer. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, que a palavra que ele plantou, que ele semeou, essa vai nascer, ela vai germinar. E a palavra que o Senhor Jesus ele semeou aqui, ela foi pura. Não havia imperfeição, não havia nada que pudesse atrapalhar. Mas o interessante é que Satanás, o inimigo, é ele quem semeia o joio, né? É ele quem semeia o joio. Então, a lei da semeadura, é preciso entendermos que para que faça uma boa semeadura, é preciso que façamos o plantio. E o plantio na vida espiritual, nós semeamos a palavra de Deus. E ela sempre vai ser pura, ela vai ser perfeita. E uma coisa interessante que quando nós olhamos no início do capítulo 13, quando a semente ela é plantada, quem dá o crescer, quem dá o germinar é o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem vai dar o crescimento. Mas, infelizmente, quando nós plantamos, quando nós semeamos a boa semente, Satanás com a sua astúcia, Satanás com os seus intentos para tentar frustrar os planos de Deus, então ele semeia o joio. O que seria esse joio? O autor Simon Kistemaker, ele diz o seguinte, que na verdade a planta ou o joio, ela é uma degeneração do trigo. O joio ele é semelhante ao trigo, ele é parecido com o trigo, mas ele não é o trigo. Dentro da igreja, dentro da comunidade cristã, infelizmente, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, sempre vai haver o joio, sempre vai haver aquela semente que nós pensamos que ela é o trigo, mas na verdade ela não é o trigo. Mas o autor Simon ele pega e diz o seguinte, olha, que o joio ele é aquela planta que ele é degenerado. É aquela planta que ela é parecida com o trigo, mas ela não é o trigo. E é isso que o Senhor Jesus Cristo ele vem nos ensinar. Mas uma das coisas que quando nós fazemos o plantio é que com o passar do tempo nós vamos conhecendo o plantio que nós fizemos. Eu me lembro na época, quando eu era criança, quando nós íamos para a fazenda para ajudar os nossos pais na lavoura, na agricultura, e sempre nós fazíamos plantio de arroz, de milho, de feijão, havia aquele processo da capina, né? E uma coisa interessante, que quando a semente do arroz, por exemplo, ela começa a nascer, ela começa a germinar, os matinhos também começam a crescer juntos.
Quando eles estão bem pequenos, às vezes se torna difícil de você entender, de você discernir qual que é um do outro. Mas com o passar do tempo, cada um vai pegando uma forma diferente. E quando o Senhor Jesus ele pega e fala, no próprio Evangelho de Mateus, ele pega e fala, olha, pelos frutos vocês vão conhecer se de fato ela é uma boa árvore ou se ela é uma má árvore, né? Então, a questão da lei da semeadura, é preciso nós entendermos essas etapas. Para que possamos fazer uma boa colheita, é preciso nós fazermos o plantio. E quem faz esse plantio aqui é o Senhor Jesus. E o plantio que ele faz, ele é perfeito. O plantio que Jesus ele faz, a Bíblia deixa bem claro que não existe imperfeição. Mas aonde está o ser humano, aonde estão os homens? Então Satanás, na sua astúcia, ele vem e ele joga de uma forma traiçoeira, ele joga ali a semente do joio, no intuito de tentar frustrar. Mas o interessante é que a palavra nos diz que Satanás, em momento algum, ele vai frustrar os planos de Deus. No entanto, que ele já tem a sua sentença, ele já tem o seu julgamento. E para que possamos entender melhor sobre a lei da semeadura, uma coisa que possamos deixar bem claro, que quem faz esse plantio aqui é o Senhor Jesus Cristo. Nós também fazemos parte desse processo de semeadura, nós somos os seus trabalhadores, nós estamos ao seu serviço. E a semente que nós temos conosco, que é a palavra de Deus, essa não há variação, essa semente, aonde nós plantarmos, Deus vai dar o crescimento, e essa é a boa semente. Então, a má semente, ela não vem do Senhor, a má semente, ela vem de Satanás. Mas, com o passar do tempo, quando esse mato começa a crescer, ele começa a germinar junto com a boa semente, nós vamos logo identificar. E no período certo, no momento certo, o Senhor, o dono da seara, ele fará assim a separação. Mas nós conhecemos o joio pelos seus frutos. Por isso que Jesus ele pega e fala em Mateus 7,20, pelos frutos os conhecereis. O autor Simon ele pega e diz, né, que na verdade a planta, o joio, né, ele é uma degeneração do trigo, né? Então assim é o mato, assim é o joio, assim é aquele falso cristão, ele é uma degeneração, mas ele não é a perfeição de Deus, ele não é o plantio que Deus ele faz. Quando nós fazemos o plantio, é preciso nós também fazermos o cuidado. Como eu acabei de mencionar, quando eu era criança, nós íamos para a fazenda para ajudar o nosso pai no plantio. E uma coisa interessante é que quando você prepara o solo, quando você prepara o terreno para você semear, né, ali o seu plantio, o interessante é que em questão de poucos dias, o mato também ele começa a germinar, também vem as pragas, também vem os insetos. E o interessante é que nós não vemos o momento em que esse mato ele começa a crescer. E o interessante é que nessa parábola do semeador, né, do joio, né, a parábola do joio e do trigo, o Senhor ele deixa bem claro o seguinte, que quem coloca o joio, quem coloca a praga no meio do plantio, não é o Senhor, mas é Satanás. A igreja jamais ela deve se enganar, a igreja jamais ela deve tentar subestimar o poder e a ganância que tem Satanás. Satanás ele tenta roubar a glória de Deus para si, mas ele nunca vai conseguir. Então, Satanás é aquela pessoa invejosa. Tudo aquilo que Deus faz, então ele tenta prejudicar. Na vida também é assim. Em outras áreas da nossa vida, quando nós queremos fazer algo interessante, que sempre vai se levantar pessoas para tentar nos prejudicar, sempre vai levantar pessoas para tentar nos dar uma rasteira, para nos derrubar. E assim é Satanás para com Deus. Satanás ele tenta frustrar os planos do Senhor. Mas o interessante é que ele não consegue. O interessante é que nessa parábola, Jesus ele deixa bem claro o seguinte, olha, o inimigo ele veio e semeou, né, o joio pela noite. Ele veio pela astúcia, né?
No entanto, que a própria palavra do Senhor nos diz que o que Satanás ele veio? Ele veio para matar, roubar e destruir. Então Satanás ele tenta destruir o plantio que o Senhor Jesus Cristo fez. Mas o interessante é que esse plantio ele não vai conseguir frustrar. Porque o Senhor Jesus ele conhece o joio, ele conhece o trigo, e o trigo são os seus filhos. E o joio é aquilo de mal que Satanás tentou prejudicar, que ele tentou semear para prejudicar a semeadura. Mas a semeadura, ela está sob o controle e o domínio de Deus. Nada foge do seu controle. O interessante é que o Senhor Jesus também ele nos deixa claro o seguinte, que ele sabe quem foi que fez esse plantio do joio. E ele sabe o momento em que ele veio. Mas ele pegou e disse, na hora certa, essa semente má, essa planta má, ela será arrancada, ela será tirada do meio do trigo, né? Então, a lei da semeadura, ela exige de nós o plantio. Nós, como cristãos, nós devemos plantar, nós devemos semear a palavra de Deus. Nós estamos aqui não para questionarmos a Deus, quem é o trigo, quem que é o joio. Nós devemos plantar o trigo, nós devemos plantar. Essa questão da separação do trigo do joio, é o Senhor quem vai fazer. Porque a olho nu, a nossa percepção, nós não vamos ter um entendimento perfeito o que é um e o que é o outro. Mas Deus ele sabe fazer essa separação. E entanto que ele pega e fala para os seus servos, olha, não quero que vocês façam nenhuma separação, deixam isso daí comigo, deixa que no último dia eu vou fazer essa separação, e que de fato acontecerá. Então, uma boa semeadura, ela é necessária que nós façamos o plantio, é necessário que nós venhamos obedecer às ordens do nosso Senhor, aquele que nos chamou. Nós estamos aqui apenas para executar, para obedecer o que Deus determinou para nós. E a ordem de Jesus, que é lá no final do Evangelho de Mateus, ide por todo mundo, ide por todas as nações, pregai o Evangelho. Então, a primeira lição que nós aprendemos é que nós, como servos, nesse processo da semeadura, como servos de Deus, nós somos chamados a fazer o plantio. Mas também não é somente jogar a semente, deixar de qualquer jeito, de deixar de qualquer maneira. É necessário que nós venhamos ter um cuidado também. No entanto, que o Senhor Jesus ele pega e fala que logo o mato ele começa a crescer junto com o trigo, e é preciso nós tirarmos aquele mato, é preciso nós termos aquele cuidado. Eu acredito que muitos dos irmãos possuem hortas na sua casa, e o interessante é que quando você tem uma horta, é preciso você cuidar dela, é preciso você adubar, é necessário que você regue ela diariamente, porque se você não regar, se você não molhar, o seu plantio ele vai morrer. No entanto que muitas pessoas às vezes acabam se frustrando, fazendo um plantio, esperando a chuva vir dos céus. Às vezes acontece de Deus não permitir que a chuva venha, e então todo aquele plantio, toda aquela semeadura, ela é perdida. Mas nós devemos cuidar daquilo que nós plantamos, nós devemos zelar. E aqui existe o zelo e aqui existe o cuidado. E nós devemos sempre ter o cuidado com o nosso plantio, com aquilo que Deus confiou a nós para cuidarmos. E nós precisamos tirar esse joio, porque o joio, que é o mato, ela rouba os nutrientes que pertencem à boa semente, né? E é isso que o inimigo faz, ele tenta roubar as energias, ele tenta roubar as forças da boa semente. O salmista Davi, ele pega e fala no Salmo 1, do versículo 2 ao versículo 3 o seguinte: por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha só que coisa maravilhosa que o salmista Davi ele deixa aqui neste salmo. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. E assim também é o que nós devemos entender, que a má semente, que o joio,
ele não vai permanecer dentro da casa de Deus, ele não vai permanecer dentro da congregação dos justos, porque Deus, como juiz, ele vai fazer a separação. E essa parábola ela deixa bem claro o seguinte, que o Senhor, como dono da seara, como dono da colheita, ele vai pegar o joio, ele vai pegar aquele mato, ele vai pegar aquela má semente e ela vai ser lançada na fornalha. Ela não permanece no meio da congregação dos justos. E isso nós devemos sempre ter em mente. E além da semeadura também, ela exige de nós o plantio, ela exige o cuidado, onde nós devemos estar zelando daquilo que nós plantamos. E hoje, esse cuidado, ela cabe a nós como crentes, a nós cuidarmos daqueles irmãos, os novatos na fé, os novos na fé. Devemos estar orando, devemos estar visitando, devemos ter o cuidado uns para com os outros. É isso que o Senhor Jesus nos diz, que nós devemos ter amor, né? Então, o agricultor, quando ele faz o plantio, ele tem que amar o seu trabalho. O agricultor, ele deve amar a sua roça, ele deve amar o plantio que ele fez. E assim somos nós também. Não é simplesmente jogar a semente, não é simplesmente nós falarmos de Deus para as pessoas e deixarmos de qualquer jeito, deixar de qualquer maneira. Porque Satanás, na sua astúcia, nós lançamos a boa semente, mas se não houver o cuidado, Satanás ele vem pela noite, né? E então ali ele joga o joio, ali ele tenta prejudicar o plantio que nós fazemos. Então nós como servos, nós como agricultores, nós devemos cuidar daquilo que Deus confiou a nós, daquilo que Deus deixou para nós, e nós devemos ter esse zelo mútuo um para com o outro, cuidando dos nossos irmãos, para que Satanás ele não venha semear o joio no coração deles. Nós devemos também, nesse processo de cuidado, nós devemos agir sobre a orientação do dono do plantio. Porque a Bíblia fala claramente que o dono deste plantio não somos nós. O dono deste plantio é o Senhor. Nós somos apenas servos. Nós estamos aqui unicamente para obedecer às suas orientações. Vamos imaginar que talvez o Senhor Jesus é como se ele fosse o agrônomo, né? O engenheiro agrônomo. E o engenheiro agrônomo ele chega e ele passa as orientações de como o agricultor ele vai cuidar do seu plantio, ele vai cuidar da sua roça. Então vamos imaginar que Jesus ele é como se fosse um engenheiro agrônomo. Ele vai nos dar as orientações e nós devemos seguir à risca. Nós devemos seguir essas orientações porque ele conhece o plantio, ele conhece a semente que nos deu. E lembrando que a semente que Deus nos deu é uma semente perfeita. Ela é uma semente que ela vai nascer, ela vai germinar no tempo certo. Mas ela exige de nós o cuidado, ela exige de nós o zelo, porque Satanás ele vai tentar frustrar, ele vai tentar prejudicar o trabalho de Deus de todas as maneiras e de todas as formas. Mas quando nós cuidamos sobre a orientação do dono da seara, quando nós cuidamos do plantio sobre a orientação de Deus, nós vamos ter êxito, nós vamos ter assim um bom resultado. E a lei da semeadura também, ela exige não somente o plantio, não somente o cuidado, mas também nós temos a alegria de fazermos a colheita. Uma coisa interessante dessa parábola do joio e do trigo, que o Senhor nos diz. Olha só o que fala lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 1 e 2. Nos diz o seguinte: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Olha só que coisa interessante que Malaquias nos diz. Pois vem o dia e arde como fornalha, onde todos os soberbos e todos os que cometem a perversidade, que cometem o mal, eles serão lançados na fornalha. Meus amados irmãos, uma coisa interessante é que aqui, enquanto nós estivermos neste mundo, nós
somos servos que estamos a serviço de Deus. Nós vamos fazer o plantio, nós vamos fazer o cuidado, mas essa colheita é o Senhor quem vai fazer. E é o próprio Cristo, é o próprio Deus quem vai fazer essa separação do joio e do trigo, aonde o joio será lançado na fornalha ardente. Então, como nós lemos lá em Mateus capítulo 7, sobre os frutos nós conheceremos, mas o interessante, como o salmista ele também pega e fala, que o justo, o perverso, ele não vai prevalecer no juízo, ele não vai prevalecer. Dentro da igreja, dentro da comunidade cristã, sempre vai existir o joio, sempre vai existir aquela pessoa que não ama a Deus, sempre vai existir aquela pessoa que não, de fato ele não é um eleito, que de fato ele não é um escolhido do Senhor. E essas pessoas, a Bíblia fala claramente que eles não vão prevalecer, porque eles serão retirados e eles serão jogados na fornalha ardente. A colheita, ela tem esse processo, onde nós retiramos o bom fruto e o mau fruto, ele é lançado ao monturo, onde ele é lançado na fornalha ardente. E é o próprio Deus quem vai fazer isso. E uma coisa que nunca devemos esquecer, que o dono dessa seara, que o dono desse plantio é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o dono do campo, ele é o dono de todas as coisas. E nós como servos, nós como cristãos, nós devemos agir com paciência. Às vezes, quando nós vemos a má semente no meio do trigo, quando nós vemos o joio, logo nós queremos fazer a separação. Mas essa separação, meus amados irmãos, ela não cabe a nós. Essa separação, ela cabe a Deus, ela cabe ao Senhor. É Ele quem vai fazer a separação. Porque às vezes, na nossa percepção, nós podemos correr o risco de tirar o trigo junto com o joio. E é isso que Jesus ele pega e fala, olha, não façam isso, não tirem o joio neste momento, porque vocês podem pisar as raízes, vocês podem pisar sobre o trigo. E talvez por um engano ou outro, você pode acabar tirando o trigo junto com o joio. Meus amados irmãos, não cabe a nós fazermos essa separação, não cabe a nós fazermos essa distinção, qual que é o verdadeiro crente e aquele que não é. Não cabe a nós falarmos quem é o verdadeiro cristão e aquele que é o ímpio. Quem vai fazer essa distinção, quem vai fazer essa separação? É o Senhor Jesus Cristo. Mas uma coisa é certa, ela vai acontecer. E aquele que não pertence a Deus, esse receberá a condenação. E isso no dia da colheita. A Bíblia fala que será um dia de grande alegria para aqueles que fazem parte da boa colheita. Mas também vai ser um dia de grande tristeza para aqueles que foram semeados por Satanás. Aqueles que de fato não foram colocados pelo Senhor. Esses que foram enxertados, essas pessoas, elas serão arrancadas da árvores, elas serão arrancadas do terreno e elas receberão assim a sua condenação. Mas nós devemos agir com paciência, nós não somos juízes. Uma coisa interessante, meus amados, nós, dentro da igreja, nós não somos juízes. Quem faz a condenação, quem dá a sentença, quem faz a separação é Deus, é o Senhor. Tiago capítulo 5, uma coisa interessante também que Tiago capítulo 5, versículo de 7 a 9 diz o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Olha só que coisa interessante. Sede, pois, meus amados irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Devemos ter paciência, nós devemos esperar em Deus. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até perceber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. O Senhor Jesus, Ele está às portas. E Ele vem assim fazer a sua colheita e também fazer a sua separação. Mas eu gostaria, antes de finalizar esta mensagem, talvez você possa estar se perguntando, pastor, nós fazemos o plantio, nós semeamos a palavra de Deus, nós divulgamos o Evangelho, nós vamos ter que cuidar das pessoas, nós vamos ter que amar as pessoas, e aquelas pessoas que são problemáticas,
E aquelas pessoas ao qual nós vemos e observamos que ela não é uma boa árvore, que ela não é um bom fruto, o que nós fazemos com ela? Será se eu devo arrancar ela e jogar fora? Será se eu devo tirar essa pessoa do meio da congregação? A Bíblia fala o seguinte, que dentro da igreja, todos nós somos falíveis a erros, né? Todos nós somos falíveis a erros, todos nós somos pecadores, todos nós somos merecedores da graça e da misericórdia de Deus. Quando nós percebemos que dentro da congregação, que dentro da igreja, existe aquela pessoa que ela não está dando bom fruto, né? A igreja também fala que ela deve agir com disciplina. Ela deve agir com disciplina. No entanto, que no Evangelho de Mateus, capítulo 18, o versículo 15 ao versículo 17, fala o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, testemunhas, né? Para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Olha só que uma coisa que o Senhor Jesus nos orienta. Dentro da congregação, dentro da igreja, é preciso nós termos ordem, é preciso nós termos decência. Nós não podemos de forma nenhuma também permitir que o ímpio, que o publicano, ele venha criar desavenças, que ele venha criar problemas dentro da congregação, dentro da igreja do Senhor Jesus. Nós devemos ter ordem, nós devemos ter postura, e a Bíblia fala que existe a disciplina. E a Bíblia fala o quê? Que Deus corrige a quem Ele ama. Ele corrige a quem Ele ama. Então, o intuito da disciplina não é excluir a pessoa. O intuito da disciplina não é pegar a pessoa e lançar no monturo, não é pegar aquela pessoa e entregar na mão de Satanás. Mas o primeiro intuito da disciplina é a correção. No entanto, que a Bíblia pega e fala, se você falar com ele e ele se arrepender, você ganhou o teu irmão. Você ganhou o teu irmão. Mas se você foi lá, conversou com ele, ele não se arrependeu, ele prefere permanecer na prática do pecado, então você leve mais 2 ou 3 testemunhas junto com você, e então você fala com ele novamente, você confronta ele novamente na palavra de Deus. Se ele não te ouvir, então você leve para a igreja, para que ele seja excluído, para que ele seja tirado do rol de membros, porque a Bíblia fala, Deus corrige aquele que o ama, mas aquele que não quer lhe obedecer, aquele que não quer lhe ouvir, essa pessoa ela tem que ser tirada do meio da congregação, para que ela não possa criar mais problemas, para que ela não possa prejudicar o andamento da casa do Senhor. Mas uma coisa que nós devemos entender, que a lei da semeadura, ela exige o plantio, ela exige o cuidado, mas nós também nós temos a colheita, e essa colheita quem vai fazer é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus amados irmãos, neste momento, eu gostaria de passar para o nosso segundo momento desta mensagem, onde o pastor Paulo Davi, ele pediu para que pudéssemos estar assim, celebrando também a ceia do Senhor. Break the bread and drink the wine. Come sup with me. Do Senhor. Gostaria de convidar a amada igreja a abrir as suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Assim nos diz a palavra de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão
e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém. Meus amados irmãos, aqui está as orientações do Senhor sobre como nós devemos celebrar a sua ceia. Lembrando que a ceia, ela é um memorial, onde nós relembramos, na verdade, o sacrifício, a morte, a ressurreição, como também nós anunciamos a sua volta, o dia em que ele voltará para buscar a sua santa igreja. Jesus, ele celebrou a ceia, é um momento de comunhão, é um momento de fraternidade com os seus discípulos. E uma coisa que eu sempre falo na igreja, que ceia não é apenas comer um pedacinho de pão ou beber um pouco de suco de uva, mas a ceia, ela está muito mais além do que isso, aonde a ceia é ter comunhão com os nossos irmãos, é ter comunhão com a igreja, é nós termos comunhão com o corpo do Senhor. Por isso que Jesus, ele celebrou a ceia logo antes dele ser tomado aos céus. E a palavra do Senhor nos diz e nos deixa bem claro sobre isso, que a ceia, ela é um memorial. Nós devemos fazer ela em comunhão com o Senhor em primeiro lugar, como também com a sua santa igreja. E ele nos deixou uma orientação, que possamos participar da ceia de uma forma digna, participarmos de uma forma honrosa. Você que é membro da Igreja Batista em Boa Vista, lembrando que esta ceia, ela é um memorial, onde nós temos a comunhão com os nossos irmãos. Você que está num pequeno grupo, eu quero convidar você agora, você que é membro legal da igreja, eu quero convidar você neste momento a falar com Deus, a pedir ao Senhor perdão. Talvez você possa ter falhado e você quer pedir perdão a Deus. Fale com o Senhor neste momento para que você possa participar da ceia do Senhor de uma forma digna e de uma forma honrosa. Oremos. Pai querido, continuando, Deus, mais uma vez na Tua presença. Eu quero Te louvar, eu quero Te agradecer, exaltar e bendizer ao Teu santo nome por tudo que Tu és. Muito obrigado, Deus, pela Igreja Batista em Boa Vista, pela vida de cada um daqueles irmãos, aonde eles estão neste momento reunidos, ó Pai, assim para buscar ao Senhor, para aprender mais de Ti, ó Deus. Mas neste momento nós queremos, ó Pai, celebrarmos a ceia, relembrando todo o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós, ó Deus, nos resgatando do pecado, nos resgatando das trevas, ó Deus, e nos trazendo para a Tua maravilhosa luz. E que assim como o Senhor morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e um dia voltará para buscar a Tua santa igreja, ó Pai. Eu quero Te pedir, ó Deus, que o Senhor também esteja neste momento nos perdoando, nos purificando de todo pecado, de toda iniquidade, ó Deus. Perdoa as nossas falhas, perdoe as nossas transgressões, para que possamos participar deste memorial, ó Deus, de uma forma honrosa. É o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós ouvimos as orientações da palavra de Deus e eu quero convidar você agora que está no pequeno grupo. Provavelmente você já providenciou os elementos, você já deve ter providenciado tanto o suco como também o pão, para que possamos participar deste momento memorável. E lembrando que a ceia é para aqueles irmãos que são membros da igreja, que já foram batizados nas águas, que está em comunhão com Deus e com a sua igreja. O Senhor Jesus, ele pegou o pão e ele partiu e falou: olha, assim como este pão, assim também é o meu corpo, ao qual ele é entregue por vocês, onde ele vai ser entregue na cruz do Calvário. Então Jesus, ele pegou o pão, ele partiu e ele deu aos seus discípulos, ele deu para cada um. E ele falou: comamos do pão, onde possamos lembrar do sacrifício que o Senhor ele fez por nós. Comamos assim do pão.
Sequentemente, o Senhor Jesus, ele pegou um cálice, aonde ele pegou e disse: este cálice é o meu sangue, é o sangue da nova aliança que eu tenho com cada um de vocês. É o sangue que foi derramado na cruz do Calvário para nos purificar de todo pecado. Tomamos assim do suco de uva. Pai querido, mais uma vez queremos te agradecer, Deus. Mais uma vez queremos te louvar por poder relembrar, ó Deus, o quanto o Senhor nos amou e o quanto, ó Deus, o Senhor sofreu por nós, entregando o seu corpo, ó Deus, entregando a sua vida e derramando, ó Deus, naquela cruz do Calvário, cada gota do teu sangue precioso, ó Deus, para nos purificar, para nos lavar, ó Deus, e tirar de nós toda iniquidade e todo pecado. Muito obrigado, ó Deus, pelo sacrifício que o Senhor fizeste, ó Deus. E obrigado pelo teu amor. Obrigado pela salvação, Deus. Abençoe a tua igreja, para que a cada dia ela possa estar, ó Deus, em um só sentimento, em uma só fé, em uma só esperança, ó Deus. Que assim como o Senhor subiu aos céus, o Senhor retornará para buscar a tua santa e pura igreja, Deus. Nos abençoe, nos conceda a tua paz, nos conceda a tua bênção a cada dia, ó Deus. Em o nome do nosso Senhor Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo que tu és e por tudo que o Senhor fizeste por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, neste momento, mais uma vez, eu quero agradecer ao pastor Paulo Davi. Um grande abraço, pastor Paulo, a irmã Joelma também, são irmãos preciosos, a Isabela, né? Também daqui um dia já vai estar vindo também a nova herdeira. Um grande abraço, pastor Paulo, para o Senhor, para a sua família, que Deus os abençoe de uma forma grandiosa e maravilhosa, no nome de Jesus. Um abraço para toda a Igreja Batista Boa Vista, que Deus os abençoe. E conte sempre conosco, estamos aqui sempre prontos para ajudar, sempre prontos para servir. Que Deus os abençoe, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Olá, irmãos, gostaria de fazer um convite para você, para a nossa Assembleia, a Assembleia da Igreja Batista em Boa Vista. Alguns domingos atrás nós temos avisado que vai ser no dia 8, no próximo sábado, mas não será mais no dia 8, vai ser no dia 9, no próximo domingo, após o culto. Como é que vai proceder? Assistimos o nosso culto normalmente, cultuamos a Deus, agradecemos, o louvamos, e assim que acabar a transmissão do nosso culto, é gerado um link para que no Zoom a gente possa se reunir e fazer a nossa assembleia, uma reunião para um esclarecimento. Para que é essa reunião? É para que a comissão de reforma do templo possa esclarecer, possa dizer como é que está o processo burocrático da questão da reforma. Mesmo em tempo de pandemia, nós temos irmãos aí que estão trabalhando muito, esforçando-se muito, gastando muito tempo, indo atrás de profissionais, se reunindo, para que no próximo domingo possa trazer para a gente as informações já mastigadas, para a gente poder entender o que está faltando, quais são os próximos passos, qual é o papel da igreja, o que é que a gente pode fazer, né? Então, próximo domingo, depois do culto, nós vamos ter uma rápida reunião para esclarecimento, e venha para que você possa não só compreender, mas tirar dúvidas, saber como você pode ajudar e de alguma maneira você está por dentro de tudo que está acontecendo, tá certo? Então, próximo domingo, esteja conosco na nossa reunião no Zoom após o culto. Que Deus te abençoe.